Olá pessoal, boa tarde. Bem-vindos à nossa primeira aula do módulo de Fundamentos de Cálculo em Várias Variáveis. Eu sou o professor Yuri Domingos, da UFAL, tá? Da Universidade Federal de Alagoas, e eu estarei acompanhando vocês nesse módulo durante os próximos 4 meses, tá bom? Então, antes de a gente iniciar o nosso curso, eu vou passar aqui brevemente as principais informações, tá? do nosso curso, né? Como ele vai acontecer. Bom, as nossas aulas serão sempre às sextas-feiras, tá? Bom, como vocês já bem sabem, né? As aulas no NES são divididas em dois momentos, tá? O nosso primeiro momento, né? Que vai ser o momento da parte teórica, ele majoritariamente vai acontecer de forma gravada, tá bom? Então, eu vou gravar a aula e a aula vai ser disponibilizada para vocês assistirem, tá? E, bom, possivelmente nós também faremos alguns encontros de forma síncrona, tá? Ou seja, com aulas online, mas aulas de forma ao vivo. E nesse caso, a aula iniciará, eu vou colocar aqui também, a aula iniciará às 14h30, tá? Indo até por volta de 15h30, certo? Quando acontecer de forma síncrona. Já na segunda parte da nossa aula vai ser uma parte prática, que vai acontecer presencial, certo? Lá na UFAL. E possivelmente também em alguns dias a gente vai fazer isso de forma síncrona, ou seja, de forma online, totalmente ao vivo, tá? Para essa segunda parte, né, das aulas, elas acontecerão a partir das 14h10, tá certo? Então tá aqui descrito, tá? A primeira parte vai ser sempre gravada ou síncrona. Quando for síncrona vai ser por volta das 2h30 até as 3h30. E a segunda parte vai ser uma parte presencial ou síncrona, sempre a partir das 16h10, na UFAL, tá bom? No nosso curso, a gente vai ter uma referência principal, tá? Que está sendo construída, tá? Então, vocês, a cada aula, né? Ou antes de cada aula, vocês vão receber o material que a gente vai utilizar. Esse material ele está em construção, tá bom? Mas ele é baseado no livro de cálculo do professor Simvaldo Gama, tá bom? Então, vocês receberão tanto o material que eu estou desenvolvendo, né, baseado no livro, quanto o próprio livro do professor Simvaldo. Então, também peço que, à medida que essas notas de aulas cheguem até vocês e vocês comecem a estudar por elas, se caso vocês encontrem qualquer tipo de erro de digitação ou etc., vocês também me sinalizem ou sinalizem ao Vitor, tá? Ou ao monitor, tá bom? Para que a gente possa ir construindo essas notas de aula juntos, tá? O feedback de vocês também é muito importante. Mas as notas estão em construção, mas serão baseadas no livro do professor Simvaldo Gama, tá bom? Essa é a nossa referência. Nós teremos 2 avaliações, né? Como sempre é feito no NES. E após essas 2 avaliações, vocês terão mais uma prova que vocês podem reavaliar uma das 2 notas, né? Bom, acho que essa parte a gente pode conversar um pouco depois. Mas, além disso, vocês também terão listas semanais, tá? Onde vocês terão que colocar lá no Classroom as soluções. Serão exercícios da nossa referência e vocês terão que subir apenas as respostas, tá bom? Vocês terão sempre um prazo de 1 semana para fazer e vocês têm que entregar a lista sempre até as 8 horas da sexta-feira da semana seguinte, tá bom? Então, isso também vai ser colocado posteriormente lá no Classroom para vocês acompanharem.
Vocês também terão um monitor à disposição. Entretanto, eu não sei se isso já foi definido pelo Vitor, tá? Mas eu volto a comentar com vocês depois os horários de monitoria e também quem vai ser o monitor, tá? Bom, mas de toda forma, todas essas informações estarão em algum momento lá no Classroom. Então, qual é o objetivo do nosso curso, tá? Bom, em um primeiro momento, quando a gente estuda o conceito de relação entre dois conjuntos, né, dadas por funções, por exemplo, nós desenvolvemos toda uma teoria baseada em algumas ferramentas do cálculo, né, como limite, continuidade, que vocês já viram um pouco, tá? O que nós vamos fazer nesse curso de cálculo, né, em várias variáveis, é fazer o estudo de funções em várias variáveis, tá? Então, como é que a gente tem que pensar nisso, tá? Bom, inicialmente a gente começa fazendo, bom, vocês já viram um pouco desse estudo, né, do estudo das funções em uma variável, tá? Ou seja, de uma função f, tá? Que basicamente sai de um intervalinho ou de um subconjunto, tá? Não precisa ser um intervalinho fechado como esse, mas sai de um subconjunto dos números reais. E para cada valor aqui dentro, ele associa, né, um outro valor em um outro número real, tá? Ou seja, para cada valor de x, a gente associa ele a um f de x, né? E a partir do momento que a gente tem esse tipo de associação, né, a gente consegue representar nessa função graficamente, né? E quando essa função ela é boa o suficiente, ou seja, ela é contínua, né? A gente desenha o gráfico dela e a gente começa a estudar algumas propriedades dessa função, né? Como, por exemplo, como calcular limites, como olhar retas tangentes ao gráfico da nossa função, calcular os extremos, né, máximos e mínimos, e daí aparece todo o estudo que a gente faz de um cálculo, né, com limites, continuidade, derivadas e etc. Sendo que a gente pode considerar outros tipos de funções também, como funções definidas, tá, em uma região R do R2, por exemplo, tá? Então, o que seria uma função dessa forma? Seria uma aplicação que pega um ponto do R2, tá? Ou seja, um ponto que tem coordenadas x e y, e associa a um valor real, tá? Um valor z. Ou seja, ela sai aqui, tá? Dessa nossa região do R2, essa região vermelha, por exemplo, representando a região R, e a gente vai pegar um ponto, que é esse pontinho azul, tá? E ele associa a um valor real, tá? Um z é um número real a partir de x e y. E sendo que a gente pode considerar funções ainda um pouco mais gerais do que essa situação 2, que seriam funções que estariam definidas, por exemplo, no R3, tá? Ou seja, seria uma função onde a gente pegaria um ponto dessa região ômega aqui, que agora é um subconjunto do R3, vocês podem pensar como um sólido, por exemplo, tá? E para cada ponto desse sólido a gente associa um valor real, que nesse caso aqui seria um W, né? Ou seja, para cada x, y, z, a gente associa um quarto valor, que seria o W, tá? Mas o porquê é interessante a gente considerar essas funções um pouco mais gerais, né? Porque, bom, a gente tem outros fenômenos que aparecem, por exemplo, na natureza que a gente precisa ter um pouco mais de liberdade, tá? Por exemplo, a gente poderia imaginar tanto essa função 2, quanto essa função do exemplo 2, né? Quanto essa função do exemplo 3, elas poderiam modelar
Não sei, elas poderiam ser, por exemplo, a função temperatura, tá? De uma região plana, nesse caso, ou a função temperatura de um sólido, tá? O que é que eu quero dizer com a função temperatura, né? Onde para cada ponto da região ou para cada ponto do nosso sólido, a gente mede a temperatura dele, né? A temperatura é o número real, né? Então, notem que a partir desse tipo de ideia simples, a gente tem que... É interessante a gente considerar exemplos mais gerais de funções que não dependam apenas de uma variável, tá? Isso aqui seria a nossa região ômega. Mas, da mesma forma que a gente faz isso para funções com duas variáveis, né? No caso do exemplo 2, para funções com três variáveis, no caso do exemplo 3, a gente pode fazer isso para funções com mais do que três variáveis, tá? Como, por exemplo, para funções com n variáveis aqui, né? Onde o n aqui é um número natural, tá? Então, nesse caso, a gente está saindo de uma região, tá? Ômega, que está dentro do Rn, tá? O Rn vocês viram, né? Um espaço vetorial, né? De dimensão n, então, com n coordenadas, né? Então, quando a gente pega um ponto do Rn, ele está sendo representado aqui numa base, né? Com n coordenadas, x1 até xn, e a gente associa esse ponto a um outro valor y, né? Dado através de f desse ponto, tá? E, bom, possivelmente a gente vai ter um problema de visualização, né? Em algum momento, porque a gente só consegue enxergar coisas até dimensão 3, porém a intuição, né? E a matemática vai ajudando a gente a estudar esses objetos da mesma forma, tá bom? Então, o objetivo do nosso curso é desenvolver, tá? Ferramentas de cálculo para estudar funções que dependam mais do que uma variável, tá? Ou seja, funções em duas variáveis, três variáveis e n variáveis, tá? Então, a partir dessas ferramentas, né? Ou seja, limites, né? Derivadas, a gente vai tentar estudar essas funções, tá? Ou seja, tentar entender qual é o comportamento dessas funções, tentar entender, por exemplo, como é que a gente constrói um gráfico de uma função como essa, ou que seria o gráfico de uma função em duas variáveis ou em três variáveis, tá bom? Então, essa é a ideia do nosso curso, a gente realizar cálculo com funções de mais variáveis. Bom, então, nessa primeira sessão, a gente vai tratar basicamente disso, tá? Dessas funções de n variáveis e tentar entender como é que a gente constrói gráficos dessas funções quando n, por exemplo, é 2, tá? Bom, então para a gente começar o nosso estudo, a gente primeiro fixa, tá? Um valor natural, tá? Conjuntos naturais para mim aqui vai ser um conjunto realmente de contagem, né? Ou seja, a gente começa a partir do 1, certo? E a gente considera o Rn, né? Que é o nosso espaço vetorial preferido, né? Que é o conjunto dos pontos x, tá? Que tem o quê? Que tem n coordenadas, tá? Ou seja, é o conjunto dos pontos x1, né? Até xn, né? Ou seja, dessas a gente chama de n-uplas, tá? Coordenadas n-uplas. Ou seja, né? Quando n é igual a 2, são o conjunto das duplas, né? x1 e x2. Quando n é igual a 3, são o conjunto das triplas, x1, x2, x3. Então, quando a gente está no Rn, é o conjunto das n-uplas, onde cada uma dessas entradas aqui são números reais, tá? Então, a gente pode falar que isso é o conjunto dos pontos, né? Que tem n coordenadas reais, né? Dessa forma, né? Bom, vocês viram no curso de álgebra linear, no módulo passado, que, bom, esse conjunto ele tem boas propriedades, né? Ele é um espaço vetorial, dimensão finita, admite uma base, tem um produto interno, então a gente vai utilizar toda essa estrutura que vocês viram no curso passado, tá? Então, por exemplo, né? Quando a gente está no caso do n igual a 1, né? Então, o R1
nada mais é do que o conjunto dos números reais, né? Quando a gente está no caso do n igual a 2, o R2 nada mais é do que o conjunto dos pontos das duplas, né? x1, x2 com x1 e x2 pertencente aos números reais. Bom, nesse caso, né, quando a gente está somente com duas variáveis... Olá pessoal, perdão, recebi uma chamada aqui. Bom, então como eu estava dizendo, no caso do R2, né, quando a gente tem apenas duas coordenadas, x1 e x2, é comum a gente chamar essas duas coordenadas de x e y, né? E nesse caso, bom, a gente tem exatamente o plano cartesiano, né? Quando n é igual a 3, né, ou seja, a gente vai ter o conjunto dos pontos, né, x1, x2, x3, onde cada xi aqui é um número real. Nesse caso também é comum a gente chamar essas coordenadas de x, y, z, né, onde cada um desses valores, né, é um número real, que é um R. Tá? E nesse caso a gente tem um espaço euclidiano, né? A gente tem o nosso R3. Então, a primeira definição do nosso curso é a seguinte, né? Vamos considerar D, tá? Um subconjunto do Rn, tá? Então, subconjunto qualquer aqui. Então, uma função, né, que sai desse subconjunto D do Rn para R, né, ela vai ser denominada uma função real de n variáveis reais, tá? Ou seja, né, ela está associando n variáveis, né, ou seja, um ponto do Rn que está em D, né, a um número real que a gente vai chamar de y, que está em R, tá? Então, a gente também vai usar esse tipo de notação aqui, né? Um X maiúsculo, tá? Para denotar o ponto do Rn, só para a gente não ter que ficar escrevendo muito. E o X minúsculo para ser as coordenadas desse valor, tá? Então, ela pega um X que está em Rn e associa a um valor y que está na reta, tá? Então, a nossa f agindo em x, ela age, na verdade, nas coordenadas de x, né? Na x1 até xn, tá? Então, por isso, e como a gente tem aqui n coordenadas, né? A gente está na Rn, a gente chama essa associação de função real, né? Ela tá chegando no conjunto dos números reais, função real de n variáveis, tá bom? É assim que a gente vai chamar esse objeto. Bom, então, novamente, né, quando a gente tiver apenas quando a gente tiver no caso n igual a 2, no lugar de escrever f de x1, x2, a gente vai escrever f de xy. Tá? Quando a gente tiver no caso n igual a 3, no lugar de escrever f de x1, x2, x3, a gente vai escrever f de xyz, tá bom? Que são as tradicionais coordenadas, né? A forma tradicional de chamar as coordenadas do R2 e do R3, certo? Bom, associada a uma função real de n variáveis, nós temos o conjunto D, tá? Conjunto D, que é chamado de domínio de F, tá? E a gente também vai denotar ele por D de F, tá? Então, em geral, tá, por convenção, a gente vai assumir que o domínio de F é o maior conjunto possível, tá? De forma que a função F faz sentido, de forma que ela está bem definida, certo? O maior possível com relação à continência de conjuntos, tá bom? Então, toda vez que a gente falar sobre domínios de funções de n variáveis,
vocês sempre têm que pensar no maior conjunto possível, o qual a sua função f está bem definida. Tá? Isso vai ser o que a gente vai ter por domínio da nossa função, tá bom? Sendo que a gente também tem um outro conjunto, né, que a gente vai estudar, que é o conjunto imagem de f, que vai ser o conjunto de todos os f de x, tal que o x está no domínio da f, tá? A gente vai chamar esse conjunto de imagem. Bom, e obviamente esse conjunto aqui é um subconjunto dos números reais, tá bom? Bom, então, postas essas definições, né, o que seria uma função real de n variáveis, né, o domínio dessa função, como também a imagem dessa função, vamos ver alguns exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo é o seguinte, né, vamos considerar aqui uma função f, tá? Definida no R2, pela seguinte lei, tá? A f de xy, para cada ponto do R2 xy, ela associa o seguinte valor, que é pegar a primeira coordenada, levar ao quadrado e somar com o quadrado da segunda coordenada. Então, f de xy é igual a x quadrado mais y quadrado. Então, quando a gente olha aqui, né, para a nossa função, já fica claro que nesse caso o domínio da nossa função ele vai ser o R2, né? Bom, o maior conjunto possível, né? Então, nesse primeiro exemplo, o que a gente vai tentar fazer, o que a gente vai fazer, na verdade, é calcular a imagem da nossa função f, tá? Então, sabendo que o domínio é o R2, vamos calcular a imagem. Como é que a gente faz isso, né? Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos pegar um ponto que está na imagem de f, tá? Se um ponto está na imagem de f, olhando para a definição do conjunto imagem, isso quer dizer que esse ponto, esse U aqui que está na imagem, ele é f, né, de algum ponto do domínio, né? O que está aqui na definição da imagem. Ou seja, esse U ele pode ser escrito como x quadrado mais um y quadrado, tá? Em particular, ele vai ser sempre um valor real não negativo, tá bom? Logo, isso quer dizer que a imagem da nossa função, ela está sempre dentro do R+, tá? O R+ aqui, conjunto de números reais não negativos, tá bom? Porém, isso daqui não diz que qualquer número real é necessariamente a imagem de algum valor que está no domínio da nossa função, tá? Isso só mostra um lado da continência do nosso conjunto. Isso só diz que o conjunto imagem está dentro do R+. O que a gente vai verificar agora é que o contrário também vale, tá? Então, por outro lado, vamos considerar um x que é não negativo, tá? Um x maior ou igual que zero. Então, se ele é maior ou igual que zero, nós sabemos que calcular a raiz desse x, né? O cálculo da raiz desse x é um valor real, né? Isso está bem definido. E mais ainda, se a gente tomar o quadrado, isso volta para o valor do x, tá? Então, o que é que a gente faz? A gente calcula o f do raiz de x no zero, tá? O raiz de x zero, isso aqui é um ponto que está no R2, e quando a gente calcula o f desse valor, isso vai dar exatamente x por conta da lei da nossa função. A lei da nossa função é calcular a primeira coordenada ao quadrado, que a gente sabe que vai dar x, e depois calcular a segunda coordenada ao quadrado, que dá zero, tá? E tomar a soma, né? Então, a soma vai dar x. Ou seja, o que a gente está dizendo aqui é que para qualquer valor de x positivo que a gente considerar, a gente está conseguindo um ponto do domínio, tal que o f desse ponto corresponde ao valor de x dado, para qualquer valor de x positivo. Ou seja, né, a gente está dizendo que esse valor de x, né, ele está na imagem da nossa função, onde x aqui é um número positivo arbitrário. Em particular, a gente está dizendo que o conjunto, o R+, né, o conjunto dos reais não negativos está dentro da imagem. Porém, se a gente tem essa inclusão, que eu vou chamar de 2,
e a gente também tem essa inclusão aqui, que eu estou chamando de 1. Então, a gente sabe que se um conjunto, né, se dado dois conjuntos, se cada um está contido no outro, então vale a igualdade, né? Ou seja, a imagem da nossa função é exatamente o conjunto dos reais não negativos, tá bom? Então, esse aqui é o nosso primeiro exemplo. Vamos agora para o segundo exemplo, tá? O segundo exemplo, ele vai numa direção um pouquinho diferente, né? Ou ele vai pedir um pouco mais, né? O segundo exemplo é o seguinte: considera uma função f, tá? Uma função f definida num conjunto A. Ele não diz onde é que está esse conjunto A, mas ele fala aqui que a nossa função f, ela tem a seguinte lei, né? F de xy vai ser igual a raiz de 1 menos x quadrado do y quadrado, tá? Então, deixa eu só colocar aqui, isso aqui é um, tá, minha gente? Ok. Aí o que ele pede, né? O exercício pede para a gente determinar qual é o domínio da função e qual é tanto o domínio quanto a imagem da função. Então, vamos começar pelo domínio, tá? Então, a primeira coisa é o que é o domínio da função, né? É o maior conjunto de pontos possível, né? Sobre o qual a função está bem definida, tá? Mas se a gente olha essa função aqui, ela é uma função dada por uma raiz, né, de um certo valor. Então, esse número aqui ele está bem definido, né? Ou seja, esse valor aqui ele pertence a R, né? Já que a gente quer uma função real, né? Se somente se, né, o que está dentro da raiz, né, é um número maior ou igual que zero, né? Ou seja, se a gente consegue extrair a raiz desse número, tá? Mas esse número aqui é maior ou igual que zero, né? Se somente se o quadrado o x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 1, tá? Uma outra observação aqui é que essa equivalência aqui ela é sempre verdadeira, pois a f de x, ela está onde? Ela está em R+, né? Tanto que ela é a raiz, né, de um número real, né? Ou seja, ela é um número maior ou igual que zero, tá bom? Então, uma primeira condição para que seja possível, para que seja possível calcular o nosso f de x é que o x ao quadrado mais o y ao quadrado seja menor ou igual que 1, tá? Então, isso caracteriza os pontos de domínio da nossa função, tá? Então, o nosso conjunto A, que é o domínio, ele vai ser os pontos do R2, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 1, tá? Então, antes de a gente seguir com exemplos, vamos tentar pensar que tipo de conjunto é esse, né? Note que quando a gente está na igualdade, x quadrado mais y quadrado é um conjunto que a gente conhece, né? Isso é a equação de um círculo, né, de raio 1. Então, x quadrado mais y quadrado menor ou igual que 1, isso na verdade vai ser o quê? Isso vai ser um disco, certo? Centrado na origem de raio 1, tá? Então, deixa eu só desenhar aqui para vocês. Quem vai ser o domínio da nossa função, né? O domínio da nossa função deveria ter desenhado o círculo primeiro, acho que era melhor. O domínio da nossa função deixa eu ver aqui. Estou desenhando corretamente. Imagina que esse é o círculo de raio 1. Vamos pegar aqui um R2. Desenhar um plano cartesiano. Aqui. Então, o domínio da nossa função, né, o nosso conjunto A, são todos os pontos que estão na borda, né, desse círculo e são interiores também, tá? Então, esse aqui é o nosso conjunto, isso aqui é o domínio da nossa função. Ou seja, apaguei.
nossa função, tá? Onde, novamente, a borda aqui, né? É exatamente o x² mais y² igual a 1. Né? É o nosso círculo centrado na origem de raio unitário. De raio 1, né? Então, esse é o domínio da nossa função, tá? Ok. Então, vamos agora determinar quem é a imagem da nossa função, tá? Então, uma primeira observação é que se a gente considera apenas pontos que estão no domínio da nossa função, né, a gente sabe que o quadrado das coordenadas tem que ser menor ou igual que 1, né? O quadrado da soma das coordenadas, quer dizer, a soma dos quadrados das coordenadas tem que ser menor ou igual que 1, mas esse número também vai ser maior ou igual que 0. Né? Ou seja, né, no mínimo, né, a gente tem que, nos pontos do domínio, no mínimo a gente tem que esse valor aqui, né, que é o que está dentro da raiz da nossa função, né, na expressão da nossa função, no mínimo esse valor é 0, né, que é quando a gente está exatamente sobre a borda do nosso círculo, né, quando a gente está exatamente sobre o círculo, e no máximo esse valor é 1, né, que é exatamente quando a gente está na origem, tá? Quando x e y são iguais a 0. Isso para qualquer ponto do nosso domínio. Ou seja, mas quem é esse valor? Né? Esse valor é exatamente o quadrado da nossa f. Tá? Isso quer dizer que a nossa f, né, o quadrado dela está sempre entre 0 e 1. Tá? Então, como a nossa f ela é uma função positiva, né, maior ou igual que 0, na verdade é uma função não negativa, né? Isso quer dizer que ela, né, a nossa f, ela está sempre entre 0 e 1, tá? Não somente o quadrado dela, mas ela também. Ou seja, em particular, isso está dizendo que a imagem de qualquer ponto que está no domínio, né? Ou seja, o f de x e y está sempre entre 0 e 1. Ou seja, a imagem ela está presa no intervalinho 0 e 1, certo? Então, essa é a primeira conclusão que a gente tem sobre a imagem da nossa função, que a imagem da nossa função está dentro do intervalo 0 e 1. Porém, isso garante que a imagem é exatamente o intervalo 0, 1? Não, isso não garante, né? A gente só mostrou que a imagem está contida dentro desse intervalo, tá? A gente precisa mostrar agora que todo ponto desse intervalo também está dentro da imagem, tá? E aqui o raciocínio, deixa eu diminuir um pouco o zoom, o raciocínio é bem parecido com o que a gente utilizou no primeiro exercício. Vamos considerar um B, tá? Que está no intervalo 0, 1. Tá? O que a gente vai tentar fazer, o que a gente vai fazer, na verdade, é mostrar que esse B, ele é a imagem de algum ponto que está no domínio, tá bom? Então, qual vai ser o ponto que a gente vai escolher, tá? A gente vai escolher o ponto raiz de 1 menos b², 0, tá? Note que esse ponto aqui, ele está no domínio, né? Por quê? Porque se a gente calcula o quadrado da primeira coordenada dá 1 menos b², o quadrado da segunda coordenada é 0, e 1 menos b² é menor que 1, tá? O porquê é menor que 1? Porque o b está entre 0 e 1, tá? Logo, quando a gente calcula f desse ponto, isso dá exatamente o b, ou seja, o b ele está na imagem da nossa função. Portanto, a gente tem inclusão no outro sentido, né? A gente tem que o conjunto, o intervalo, né, fechado 0, 1, ele também está dentro da imagem da nossa função, ou seja, a imagem da nossa função é igual ao intervalo 0, 1. Tá? Então, a gente conclui, né, a determinação do domínio da nossa função, que é o disco, e nesse caso a imagem da nossa função, se a gente quiser desenhar, seria somente o intervalo aqui, 0, 1. Né? A gente pode pensar assim, aqui é o 0, aqui é o 1, isso aqui, isso aqui é a imagem da nossa função, né? Incluindo os extremos, tá? Ok, então vamos ver mais um exemplo de função
em várias variáveis, né? Em N variáveis. Nesse exemplo, a gente vai considerar uma função f, tá? Que ela está definida em todo o Rn da seguinte forma, né? Para cada ponto do Rn, né? Ou seja, para cada vetor do Rn, se vocês quiserem pensar do ponto de vista da álgebra linear, a gente vai associar esse ponto, né? Esse vetor à norma dele, tá? Ou seja, né? Onde o x aqui, né, está sendo representado em n coordenadas. Isso quer dizer que a f de x, né, ela vai ser a raiz, né, da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado até a última coordenada ao quadrado, tá? A enésima coordenada ao quadrado. Tá bom? Bom, então se a gente olha aqui para a definição da função, já está claro que o domínio da nossa função vai ser o próprio Rn. Então resta a gente saber, ou resta a gente estudar quem é a imagem dessa função, tá? Então a gente vai seguir de maneira dual o que a gente fez na questão anterior. Tá? A primeira coisa é que uma vez que a nossa função, né, é a raiz quadrada, né, desse número real que está dentro, né, ela é sempre maior ou igual que zero. Tá? Isso aqui independente do ponto x que a gente pega no Rn. Ou seja, né, a gente tem que a imagem da nossa função, ela está dentro do R+, né? Ela é sempre um número real não negativo. Tá? Então a gente tem uma contenção. Uma condição de conjuntos, né? A imagem está dentro dos reais não negativos. Porém, por outro lado, se a gente considera um número real não negativo, né, a gente pode definir, né, tomar o seguinte vetor u, né, maiúsculo aqui, dado, por exemplo, por essa expressão, tá? Onde a primeira coordenada é exatamente o número real u que a gente escolheu, e todas as outras coordenadas são zero. Então, quando a gente calcula o f desse conjunto U, a gente vai ter que vai ser a norma desse vetor U, mas a norma dele é apenas a raiz quadrada de U elevado ao quadrado, tá? Mas U é o que? Ele é um número não negativo, né? Logo, a raiz quadrada de U quadrado é exatamente U, tá? E dessa forma, o que é que a gente está dizendo? A gente está dizendo que esse U que foi escolhido, ele pode ser dado, né, como a imagem de um certo vetor, U, né? E, portanto, a gente está dizendo que esse U escolhido, ele está dentro da imagem da nossa função, né? Ou seja, a gente pegou um número U, né, um valor U, que era não negativo, e mostrou que ele pertence à imagem da nossa função. Tá? Então, a gente encontrou a inclusão no outro sentido, né? Logo, a gente vai ter que a imagem da nossa função, ela é exatamente o conjunto dos reais não negativos, tá bom? Então, um quarto exemplo, para a gente poder ir para um segundo tópico, né, ou uma outra direção da nossa aula, só para finalizar os exemplos, vamos considerar agora essa função f de x, y dada pela raiz de x mais y, tá? A pergunta aqui é qual é o domínio de f, né? Então, vamos lembrar aqui, né, o que é o domínio de uma função, né? O conjunto dos pontos, né? É o maior conjunto de pontos possível, o qual a função faz sentido, né? Ou seja, o qual a função tá bem definida. Então, quando é que essa função f aqui, ela vai estar, por exemplo, em R+, né? Como ela é a raiz de alguém, ela é maior ou igual que zero. Então, a f de xy pertence a R+, se somente se o que está dentro da raiz, né? O radicando, ele é um número não negativo, né? Um número maior ou igual que zero. Ou seja, se somente se x mais y é maior ou igual que zero, né? Se a gente tem essa relação. Mas isso acontece se somente se o valor de y ele for maior ou igual que menos x, né? Ou seja, o domínio da nossa função vai ser o conjunto dos pontos x, y em R2, tal que a segunda coordenada é maior ou igual que menos a primeira. Tá bom? Sendo que a gente pode representar, né? Uma vez que isso é um subconjunto no R2, né? A gente pode tentar representar ele, né? Graficamente, né? Então, o que a gente faz? A gente olha para a igualdade estabelecida
nessa relação. E a igualdade é exatamente y igual a menos x, né? Isso que é? Isso é uma reta, né? Que passa pela origem, né? Porque quando x igual a zero, y igual a zero. E que quando x é menos 1, por exemplo, y igual a 1, né? Então isso é uma reta, né, que passa pela origem, e se vocês quiserem, também passa pelo ponto menos 1, tá? Então vocês fazendo traçando, né, essa reta no R2, a gente tem essa figura, sendo que o domínio da nossa função é o conjunto dos pontos, tal que a segunda coordenada está sempre maior, é sempre maior ou igual que menos y, ou seja, é o conjunto de todos os pontos que estão acima dessa reta, tá? Então essa região aqui, tá? Que tá pintado. Esse aqui é o domínio da nossa função, tá? Bom, na nossa referência, né, vocês poderão olhar depois, tem mais exercícios, mais exemplos, na verdade, no texto, e eu aconselho vocês a darem uma olhada também, tá? Leiam, né? Aproveitem o tempo de intervalo que vocês terão entre a parte teórica e a parte prática e deem uma olhada nesses exemplos, tá? Completem todos os exemplos para vocês fixarem tanto a notação quanto a teoria. Então a gente se move em uma outra direção, né? Uma vez que a gente tem essas primeiras noções, né, do que é uma função o que é uma função real com n variáveis, e a gente já tem alguns exemplos, né? A gente já sabe como encontra o domínio, como encontra a imagem, mas uma coisa que nos ajuda bastante, né, a entender o comportamento da função, quando a gente tem uma função apenas em uma variável, é olhar para o gráfico dessa função, né? Mas será que a gente consegue fazer esse mesmo tipo de estudo para funções de n variáveis, tá? Então, a pergunta, né, que vai nortear a gente agora é o seguinte, né? Como é que a gente obtém o gráfico dessas funções, tá? Ou seja, dando uma função com n variáveis, né? Será que a gente consegue sempre obter o gráfico, né? Como é que a gente obtém, tá, o gráfico dessas funções? E para isso, a gente vai precisar de alguns fatos de álgebra linear e geometria analítica, tá bom? Eu vou fazer aqui um breve resumo, tá, das primeiras noções de noções, que vocês já devem ter vocês já devem ter certo conhecimento sobre elas, né? Vocês já devem ter uma certa autonomia sobre geometria analítica no R3, tá? Mas também, caso vocês tenham qualquer tipo de problema nessa parte de geometria analítica, né, dos conceitos, vocês também a gente pode discutir isso no momento prático, tá? Ou então, por exemplo, com o monitor, tá? Durante as monitorias. Bom, então, o que é que a gente vai considerar? A gente vai estar sempre trabalhando aqui no R3, né? Por enquanto, tá? Então, vamos olhar para o R3, né? Então, o conjunto dos pontos x, y, z, onde as coordenadas são todas são números reais, né? E quando a gente está estudando a geometria analítica do R3, né, do espaço euclidiano, a gente sabe que a gente tem 3 eixos, né, que são perpendiculares, né? Ou seja, a gente tem um eixo x, o y e o z, eles são simultaneamente perpendiculares e eles têm a mesma origem, né? E a gente vai chamar esses eixos de eixos coordenados, né? Que são nada mais o eixo x, o eixo y e o eixo z, né? O eixo x é esse eixo que tá saindo, digamos assim, da tela de vocês. O eixo y é o eixo horizontal e o eixo z o eixo vertical aqui, tá? Então, o eixo x é o que está pontilhadinho, tá? É como se estivesse saindo da tela, né? E utilizando associado, de certa forma, né, aos eixos, né, nós também temos 3 planos que são simultaneamente perpendiculares, né? Nós temos aqui o plano XY, tá? Plano XY, que é o plano,
que se a gente pensa num canto de parede, né, seria o plano do chão, né? Nós temos o plano XZ, que é o próprio plano da tela da gente, né? Tela do computador onde vocês estão assistindo. E a gente também tem um outro plano, o plano Y. Opa, perdão, troquei, tá? O plano XZ é esse plano aqui, né? Não é o plano da tela do computador. É o plano que está saindo. E a gente tem o plano YZ. Esse sim é o plano da tela do computador, né? O que está em vermelho, tá? Então a gente tem esses três planos, né? Que eles são de certa forma gerados, tá? Pelos eixos, né? No sentido que cada um dos eixos é gerado por um vetor. Então, se você pega dois vetores, né? Que geram, por exemplo, cada um dos eixos, né? Você pega um vetor que gera um eixo, um outro vetor que gera um outro eixo, então esses dois vetores vão gerar um desses planos, né? Seja o plano XY, seja o XZ, seja o YZ, tá? Esses planos eles são simultaneamente perpendiculares, tá? E a gente chama eles de planos coordenados, tá bom? Então, se a gente tem um ponto P no R3, né, um ponto, por exemplo, que está aqui, né, esse ponto ele tem coordenadas, ele vai ser representado por uma tripla, né, ele tem coordenadas x0, y0, z0, né, e essa tripla tem que ser ordenada, tá? Ou seja, se a gente troca a posição do x0, y0 e z0, isso vai denotar um outro ponto, tá? Em uma outra região do espaço, tá? Não necessariamente o mesmo, tá bom? Então, o ponto P ele vai ser representado por uma tripla ordenada. Onde, se a gente pega dois pontos, né? O que é que eu quero dizer com isso, né? Se eu pego dois pontos, um ponto P, x0, y0, z0 e um ponto Q, x1, y1, z1, esses pontos vão ser iguais se somente se, né? Cada uma das coordenadas são iguais, tá? Ou seja, x0 é igual a x1, y0 igual a y1, z0 igual a z1, tá? Então, dado esse panorama, né, os eixos coordenados, os planos coordenados, a origem, né, marcação de pontos, né, a gente começa a estudar os primeiros objetos no R3, né, os mais simples, digamos assim, depois dos pontos, né, que seriam as retas, né. Bom, quando a gente quer estudar as retas, né, a gente sabe, né, que o que é que determina uma reta, né? Bom, no R3, né? Uma reta ela é determinada apenas por dois pontos, né? Dados dois pontos, né? Que são distintos, né? Por exemplo, um ponto P, né? E um ponto Q, a gente pode determinar a reta que passa por P e Q, certo? Mas como é que a gente faz isso, né? Bom, uma das formas, né? É a gente considerar um vetor, né, que dá a direção da reta, né? Por exemplo, o vetor aqui PQ, deixa eu colocar em outra cor, né, talvez um amarelo, para ficar um pouco mais em evidência. Vamos considerar o vetor PQ, por exemplo, e que é o que eu estou chamando aqui de V, tá? E bom, se a gente sabe, uma vez que a gente tem as coordenadas P e Q, a gente pode encontrar o vetor PQ, que nada mais é do que fazer Q menos P, né? Ou seja, o vetor PQ é dado por essas coordenadas que estão aqui escritas, né? A primeira coordenada é x1 menos y0, x1 menos x0, perdão, y1 menos y0, z1 menos z0, né? Isso vai ser o diretor da reta. E, bom, uma vez que a gente tem o vetor diretor da reta, se a gente quer encontrar a equação, né, que determina todos os pontos dessa reta, basta a gente escolher um ponto da reta, tá? Eu peguei aqui, por exemplo, o ponto P, perdão, e considerar a equação P mais TV, tá? Onde, vamos lá, o P é um ponto conhecido, poderia ser também o ponto Q, eu só considerei o ponto P porque eu preferi por ele. T aqui é um parâmetro real, né? E V é o vetor diretor da reta, tá bom? Então,
Essa é uma das formas, né, chamada de equação paramétrica da reta, né, ou equações paramétricas da reta, né, porque note que uma vez que aqui tem 3 coordenadas, aqui tem 3 coordenadas e aqui tem 3 coordenadas, então essa igualdade aqui, na verdade, se transforma, né, num sistema, né, de 3 equações, né, onde o x é dado por x0 mais t vezes a primeira coordenada de v, o y é dado por y0 mais t vezes a segunda coordenada de v, e o z é dado por z0 mais t vezes a terceira coordenada de v. Tá? Então, essas equações elas são chamadas de equações paramétricas da reta. Tá bom? Essa é uma das formas de a gente encontrar equações de retas no R3. Tá? Então, os exemplos, né, só para a gente tomar como exemplo os próprios os eixos coordenados, né, a gente pode fixar como ponto P, né, um ponto que pertence à nossa reta à origem, né, até porque os eixos coordenados, todos eles passam pela origem, então por isso que aqui tá fixado sempre o zero. Aqui a gente tem o nosso parâmetro t, e desse lado a gente tem o nosso vetor, vou botar assim. E desse lado a gente tem o nosso vetor diretor, né? No caso do eixo x, o vetor diretor é o 1, 0, 0. No caso do eixo y, o vetor diretor é o 0, 1, 0. No caso do eixo z, o vetor diretor é o 0, 0, 1. Tá? Então, esses daqui são... Ou seja, né, os pontos, né, a gente pode escrever aqui, os pontos do eixo x, eles são sempre da forma t, 0, 0, com t sendo o número real. Os pontos do eixo y são sempre da forma 0t0, com t sendo o número real. E os pontos do eixo z são sempre da forma t, 0, 0t, com t sendo o número real. Tá? Bom, e essas são formas da gente representar, né, os eixos coordenados. Tá? Outro objeto que aparece muito na geometria analítica do R3 são os planos. Tá? Os planos, bom, eles são... Né, todo plano ele é determinado, né, por 3 pontos que são não colineares, né? Ou seja, são 3 pontos que não pertencem ao mesmo... não pertencem à mesma reta. Né? Então, dados 3 pontos que não pertencem à mesma reta, a gente sempre vai conseguir gerar um plano. Né? E como é que a gente faz isso? Né? Se a gente começa com 3 pontos, como por exemplo o ponto P, Q e R, que vocês estão vendo aqui em vermelho, né? Vocês têm essas coordenadas, né? Então a gente pode gerar 2 vetores, né? O vetor PQ, né? Que está aqui, né? Que é esse vetor, vou colocar aqui, o vetor PQ, apaguei sem querer, está em vermelho, o vetor PQ, e a gente também pode gerar o vetor PR. Bom, como esses pontos não são colineares, né, eles não estão na mesma reta, né, então esses 2 vetores eles não são múltiplos. Né? Logo, a gente pode considerar o produto vetorial desses 2 vetores, né? O produto vetorial do PQ com o produto vetorial do PR, tá? E a gente vai chamar esse produto vetorial de N, vetor N. Então, o que é o produto vetorial, né, de 2 vetores? Né? O produto vetorial de 2 vetores é um vetor que é simultaneamente ortogonal aos 2 vetores dados. Tá bom? Se vocês não viram isso, se vocês não conhecem isso, eu posso dar uma referência depois para vocês, mas bom, isso, dado 2 vetores no R3, a gente sempre pode, bom, que não sejam múltiplos, né? A gente sempre consegue calcular o produto vetorial deles, né? Desses 2 vetores, gerando um terceiro vetor que é ortogonal
aos dois vetores previamente dados, né? E a gente vai chamar esse vetor, né, esse vetor n, de vetor normal ao plano que a gente quer determinar, né? O plano que a gente quer determinar é o plano que contém os pontos P, Q e R, né? Eu comentei isso, mas acho que isso é o óbvio, tá bom? Logo, se a gente pega um ponto A qualquer no nosso plano π, como é que a gente consegue caracterizar, né, os pontos que pertencem ao nosso plano π, né? Os pontos que pertencem ao nosso plano π são os pontos tais que, quando a gente toma o vetor P até esse ponto A, que é um ponto genérico, tá, do nosso plano π, o produto interno, né, do vetor n com o vetor PA, ele é igual a zero. O que é que eu estou querendo dizer com isso, né? É que uma vez que os pontos P, Q e R, né, eles pertencem ao nosso plano π, então esses vetores P, Q e PR, eles também pertencem ao nosso plano π. Logo, né, eles formam uma base, né? A gente pode pensar, né, que eles formam uma base no sentido que qualquer vetor que pertence ao plano é gerado por esses dois vetores, né? Então, se a gente tem um vetor PA que pertence a esse plano, né, ele também tem que ser ortogonal, né, ao vetor n, né? Porque o vetor n é o vetor normal ao plano, né? Ou seja, é um vetor que é perpendicular ao nosso plano. Logo, tem que valer essa relação aqui, tá? Ou seja, que o produto interno, né, do vetor n com o vetor PA, ele é igual a zero, né? Ou seja, né, se a gente supõe, né, que o vetor n, por exemplo, ele tem coordenadas A, B e C, né, a gente vai ter que o produto interno do vetor ABC, né, que é o n aqui, com o vetor PA, né, que é nada mais do que o A menos P, né, aqui é o PA, que é o A menos P, ele tem que ser igual a zero, né? Mas como é que a gente faz o produto interno desses dois vetores, né? A gente multiplica coordenada a coordenada e depois soma, né? Então, vai ser A vezes a primeira coordenada, B vezes a segunda coordenada do outro vetor, C vezes a terceira coordenada do outro vetor, e depois a gente soma tudo. E tudo isso tem que ser igual a zero, tá? Zero aqui, número real do outro lado. Mas se a gente usa a distributividade aqui dos números reais, a gente consegue escrever ax mais by mais cz igual a a vezes x0 mais b vezes y0 mais c vezes z0, tá? Lembrem aqui que o a, o b e o a, b e o c, assim como x0, y0, z0, são valores conhecidos, tá? Então, o que está indeterminado aqui é o x, y, z. Logo, como esses valores são conhecidos, a gente chama esses valores chama a soma, né, essa soma de D. Logo, o nosso plano π ele vai ser determinado pela seguinte equação, né? O plano π é o conjunto dos pontos x, y, z do R3, tal que ax mais by mais cz é igual a D, tá? E aqui, né, o A, B e C é exatamente as coordenadas do nosso vetor normal, né, n, né? Então, só para vocês terem aqui como exemplos, né, são os primeiros também, né, são os planos coordenados que a gente viu, né? O que vai ser o plano XY, né, no R3, né? O plano XY no R3 é o plano cuja coordenada z é igual a zero, tá? Então, nesse caso, se a gente compara essa equação aqui com essa, né? Então, o A, o B e o C, o A e o B é igual a zero, e o C é igual a 1, ou seja, o normal é o 0, 0, 1, tá? Se a gente olha o plano XZ é o conjunto dos pontos onde o Y é igual a zero, tá?
Então, quando a gente compara essa equação com essa daqui de cima, novamente, né? A gente nota que o A tem que ser 0 e o C tem que ser 0 e o B igual a 1. Ou seja, o normal é o 0, 1, 0. Tá? Quando a gente olha agora para o plano YZ, o plano YZ é o conjunto dos pontos onde o x é igual a 0. Ou seja, né? Deixa eu... Cadê aqui o amarelo? E comparando as equações, a gente tem que o A tem que ser igual a 1, né? O B igual a 0 e o C igual a 0. Ou seja, o normal é o 1, 0, 0. Tá? Então, aqui vocês têm os exemplos, né? Como é que a gente determina os planos coordenados, né? Através dessa equação cartesiana, né? AX mais BY mais CZ igual a D, tá? E quem são os vetores normais, tá bom? São os primeiros exemplos. Bom, eu deixo aqui uma sugestão de leitura, tá? De um livro com referência muito fácil, para que vocês deem uma olhada nessa parte de geometria analítica, caso vocês tenham um pouco de dificuldade. A gente vai, bom, sempre que possível eu vou estar relembrando conceitos aqui na aula, mas procurem, tá? Vocês conseguem encontrar tanto na internet quanto para os que utilizam a UFOL presencialmente, vocês também conseguem encontrar na biblioteca, o livro de Geometria Analítica do Steinbruch, tá bom? É um livro de fácil leitura e vocês vão encontrar toda essa parte de geometria analítica do R3, tá bom? Bom, isso era o que eu tinha para falar hoje. Eu peço que vocês utilizem o momento do break, né? Entre a parte teórica e a parte prática que a gente vai fazer agora há pouco, para vocês olharem, né? E completarem os exemplos, tá? Que eu não fiz em aula, né? Eu não trouxe tudo aqui até a parte de conjunto de nível, tá? A parte de conjunto de nível a gente vai começar na próxima semana. Tá bom, pessoal? Então, a gente encerra por hoje, tá? A parte teórica. E nos encontramos daqui a pouco para a parte prática. Até logo.